Olá pessoal, professor Diógenes aqui de novo na disciplina de genética. A gente vai falar um pouquinho agora do módulo 4, que vocês estão com o material, que ele vai falar do quê? Da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel traz alguns termos e expressões que são importantes para a gente dar uma olhada. Características, que são caracteres ou traços. Fenótipo, que são aspectos e características que podem ser o quê? Visíveis. Fenótipo, que é uma constituição genética correspondente à determinação de um fenótipo. Por exemplo, fenótipo, olhos castanhos. Por trás disso tem um genótipo que determina que os seus olhos sejam castanhos. Ou seja, uma determinação genética, um código genético por trás. Alelos, ok? Os alelos são fatores alternativos que vão conferir para você ou vão trazer para você formas distintas de uma característica. Então, esses são os alelos, vão trazer formas distintas de uma característica. Dominância, que é um fator alélico, daqueles alelos que traz uma característica, ok? Que marca o aparecimento de outro. Recessivo, que mascara o aparecimento de outro. São palavras e conceitos e termos que vocês precisam entender. Homozigótico, o indivíduo ou um genótipo que gera uma característica, ok? Que é conferida sempre por dois alelos, o quê? Similares. Se os dois alelos, as características vêm de dois alelos similares, a característica é homozigótica. Se é heterozigótico, no indivíduo ou no genótipo, ele vai me dar uma característica que é conferida por dois alelos, o quê? Distintos, diferentes. Então, o que a lei de Mendel traz de mais importante é explicar esses termos e essas expressões por conta do estudo que ele fez. Tá? Mendel, todo mundo sabe que ele era um monge, os seus pais eles eram pais fazendeiros, então ele tinha uma educação rural, trabalhava muito com cultivo, tá? Não só de plantas, mas também de animais. Se tornou monge ali aos seus 21 anos de idade, e aí ele estudou física e botânica lá na Universidade de Viena, e se transformou em um cientista, e realizou experimentos com diversas espécies de planta, e aí nesses experimentos ele tem algumas descobertas de sucesso, que foram feitas com ervilhas, e aí ele realizou isso dentro do próprio mosteiro em que ele vivia, onde ele morava, ok? Então, todo o estudo de Mendel, ele traz que a característica dos estudos anteriores que predominavam, que a herança era por mesclagem, ok? Um espermatozoide e um óvulo continuava uma amostra de essência de várias partes do corpo dos parentes, que se misturavam de forma aleatória, digamos assim, ou dentro de um padrão de um novo indivíduo, essa explicação ela trazia, digamos assim, tipicamente dizer que algumas características eram de ambos os pais e que não explicava nem sempre porque um filho daquele casal tinha uma mistura intermediária entre a característica dos dois, que é o que a gente falou lá no início. Tá? De repente você em casa tem 3, 4 irmãos e os 4 irmãos carregam características diferentes. Às vezes eu tenho irmãos muito parecidos entre eles, muitos parecidos ou só com o pai, ou muitos parecidos ou só com a mãe, ou tem uma mescla entre pai, a filha parece mais com o pai, o filho parece mais com a mãe. O segundo filho parece mais com o avô paterno, a segunda filha parece mais com a avó materna, e assim sucessivamente. Então, Mendel, com o resultado do seu trabalho, propôs que a teoria da herança de mesclagem fosse trocada pela teoria da herança particulada. O que significa isso? Introduziu um conceito, que você vai ver que seriam as unidades independentes. O que é isso? Herdado ao longo das gerações. Era sempre herdado ao longo das gerações.
e poderiam aparecer a qualquer momento. Ou seja, a herança antes que você tinha de mescla é como se ela fosse só do pai e da mãe. Quando eu venho com Mendel, ele vem dizendo que não, essa herança, ela também vem de gerações anteriores, que é o que você vê hoje. Nossa, esse narizinho é da minha avó. Só que a avó é a bisavó daquele menino. Não era o narizinho da mãe, nem o narizinho do pai, como a mescla estava surgindo. Então, introduz esse conceito de gene. Não existia o conceito de gene. O gene era unidade independentes, ou unidades independentes que iam trazer ao longo de gerações determinados aparecimentos de características hereditárias que eram passadas de geração para geração. E é isso que o estudo do Mendel vai trazer para você. E esse estudo ele foi feito de uma maneira matemática, aliando a probabilidade aos problemas biológicos. Por isso que Mendel fala de hereditariedade, fala de probabilidade, fala de heredograma, e através do conceito de gene, ele traz as características de dominância, recessividade, alelos. Ele explicou tudo dentro do seu estudo, tá? E aí ele fez, então, a lei da segregação dos fatores, que tem a característica da primeira lei de Mendel. Então, as características hereditárias são determinadas por fatores sempre particulares, tá? Hoje conhecido como genes. Esses fatores particulares são fatores que ocorrem sempre aos pares. Não é o cromossomo? Uma parte da mãe e uma parte do pai. Na hora da formação é escolhido um lado ou um outro. De forma que os gametas, ok? É que no momento da sua formação, tem a segregação desses valores dentro de cada um deles. Lembra que eu falei do crossover, que traz a variabilidade genética? E aí eu tenho os alelos segregados durante a meiose, fazendo a variação ou a variabilidade dessas informações. Cada caráter é determinado por um par de fatores genéticos, denominados então o que? Pela lei de Mendel, que vocês estão lendo aí. Alelos, ok? Estes estão na formação dos gametas. São separados e dessa forma pai e mãe transmitem para a gente apenas um par ao seu descendente. Mas é um par de cada, o tempo inteiro. Então, a partir daí, se tomou conhecimento, e por isso o estudo de Mendel foi um sucesso, que o trabalho dele, ele teve todo um cuidado no planejamento do experimento. Ele escolheu o material para pesquisa, ele experimentou com rigor científico, ele analisou os dados de maneira matemática, ele testou as hipóteses em novos experimentos até chegar à conclusão. Ervilha verdinha, ervilha amarelinha, pelezinha lisa, pelezinha rugosa, variedades puras que foram utilizados, que foram mesclados, dando, ok, uma série de cruzamentos de dados que ele conseguiu o quê? Analisar cada uma desses resultados que vinham acontecendo. Então, como é que era legal ele utilizar a planta que era a ervilha? Que ele utilizou, né? Primeiro, ela ocupava pouco espaço, era cultivada em vasos. O tempo de geração era relativamente curto, então era muito rápido você ver. As colheitas eram sempre o quê? Fartas, produzia muitas sementes, então era fácil. A disponibilidade de variedade pura naquela época era constante, e você comprar ela pura era de baixo custo para ele fazer a plantação. As ervilhas são autopolinizantes, ou seja, elas possuem um sistema de autofertilização, independia de qualquer outro tipo de inseto para fazer a parte de polinização. Então, permitia que o cruzamento pudesse ser o tempo inteiro o quê? Planejado. Então, ele foi muito inteligente, tá ok? Então, as flores, todas elas já, por si só, têm seus órgãos femininos e seus órgãos o quê? Masculinos. Então, na reprodução, as pétalas das flores se fecham
com firmeza, e ao se fechar, gameta masculino e feminino, dentro da mesma flor, se unem produzindo semente, sem nenhum tipo de contaminação externa. Então, esse era o experimento do Mendel. Então, eu tinha uma elevada linhagem, ok? E aí, a variabilidade genética sempre era o quê? Mínima. Mas, Joyce, por que ele usou isso? Porque ele causava variabilidade para entender o que acontecia. Quando ela pegava verde, misturava com amarelo. Quando pegava a semente de casca lisa e juntava com a semente de casca grossa. Fechava e deixava para ver qual era o resultado que ia acontecer, ok? Em cima disso daí. Então, a escolha, ela foi bem determinante, porque ele tinha uma variedade muito grande. Cor de semente era sempre amarelo ou verde, textura era sempre lisa ou rugosa, cor da flor ou era branca ou era púrpura, né, violeta, ok? Cor da vagem, ou era verde ou era amarela. Folhagem, ou ela suculenta ou mais fininha, ou seja, suculenta mais grossinha ou mais fininha. Tamanhos, eu tinha alto, eu tinha baixo, ok? E assim, ele conseguia dizer direitinho quem era quem, pelas características. E conseguia realizar a partir dali o quê? Os cruzamentos. Ele fazia esses cruzamentos entre as sementes rugosas e as sementes lisas, entre a flor branca e a flor púrpura, e entre a semente verde e a semente o quê? Amarela. E a partir daí, ele via a formação desses pares de alelos, dando, depois dessa fecundação, uma série de resultados. E a partir desses resultados, depois de 2 anos de cruzamento, é o que você está vendo aí, que é o que está falando a lei de Mendel. O que eu tenho? No cruzamento das 2 linhas puras, eu tenho uma geração parental, é aquela primeira, de origem. Depois eu tenho uma descendência, que é a primeira geração. Depois eu tenho da primeira geração autofecundação, que é a geração número 2, que é a F2. E a partir daí ele começou a tirar uma série de teorias e certificá-las a cada cruzamento, a cada geração. Ok? E aí é que ele introduz as questões do que é alelo dominante, do que é alelo recessivo, ok? Que está no material que vocês precisam estudar e precisam ler. Ah, Diógenes, mas você grava um vídeo para falar e explica logo aí. Não, se eu explicar, não tem por que te dar o material em PDF, para você dar uma olhada e para depois você fazer as atividades. Eu estou te explicando como foi feito o estudo para que você consiga entender quando ele fala de gametas, ok? Dominante e recessivo, e quando ele fala da linha de descendentes, que é a linha parental, como é que fica o quadro desses cruzamentos que vocês olharem aí. Por exemplo, quando ele pegou a flor branca e cruzou com a flor púrpura, eu tive uma geração parental do cruzamento da flor branca com a flor violeta. A primeira geração deu 100% violeta. Mas, Jorge, não tinha flor branca e não tinha flor violeta? Tinha, mas veio 100% de flor violeta. Na segunda geração, após o plantio, eu tive ali 705 plantas de flor violeta e 224 plantas de flor o quê? Branca. A partir da segunda geração, 75% nasceu violeta e 25% nasceu branca. Foi aí que ele começou a dizer que um gameta, ele era sempre dominante e outro era recessivo. A maiúsculo, dominante. A minúsculo, recessivo. Toda vez que eu tinha o A dominante aparecendo na fecundação, toda vez a flor vai ser o quê? Violeta. Toda vez. Azão, azão ou azão, azinho tem sempre uma dominância no pareamento desses alelos. Então a flor era o quê? Violeta. Mas aí do nada apareceu azinho, azinho. Passa a ser recessivo. Essa é a característica da flor branca. E por isso eu passei a ter 25% da produção de flores o quê? Brancas dentro disso.
Então, a dedução que vocês vão ver aí de Mendel é que existem 2 fatores alternativos para a expressão de cada dado, ou de cada característica, ou de cada caractere. Para cada caractere, um organismo herda 2 fatores, sempre, de cada progenitor, ou da mãe ou do pai. Ok? No nosso caso, do óvulo e do espermatozoide. No momento da fecundação, eu tenho a característica de cada um deles. Ok? E aí as coisas vão mostrando que a recessividade e a dominância têm a ver com o tipo de característica que vai ser expressada. Então, deem uma olhada no material, estudem direitinho, façam ali bonitinho cada uma das atividades para vocês poderem se sair bem na prova. Até o próximo módulo.